Boa noite. Meu nome é Nazon, e eu sou do povo de Israel. Sou descendente de um homem chamado Abrão, a quem o Senhor Deus, Criador do céu e da terra, o chamou, dizendo que ele seria o pai de uma grande nação. Abrão teve um filho chamado Isaque, e Isaque teve Jacó, que gerou 12 filhos, sendo que um deles, cujo nome era José, foi vendido no Egito, onde encontrou graça aos olhos do faraó e chegou a ser a segunda pessoa em autoridade naquele país. Mais tarde, os outros filhos de Jacó foram ao Egito comprar comida, e por ocasião de uma grande fome que assolava sua terra. E lá foram reconhecidos pelo bondoso, então, o importante irmão, que providenciou a ida de toda a família para aquela terra. No Egito, além de comida, havia também trabalho para os israelitas, que se dedicaram ao pastoreio de um gado, uma atividade recusada pelos egípcios. Ali, a família de Jacó se multiplicou grandemente, e durante o período de 400 anos, tornou-se uma nação de mais de 2 milhões de pessoas, que após a morte de José e daquele faraó que o fez governador, conheceram a escravidão e a opressão em suas formas mais cruéis e desumanas. Mas o Senhor Deus, que há muito tempo escolhera a nação de Israel para sua possessão eterna, providenciou o livramento, arrebatando o povo de Israel da mão de um faraó obstinado e cruel, que insistiu até a consumação da última das 10 pragas, a morte dos primogênitos entre os homens e os animais, salvando-se apenas os primogênitos dos hebreus que obedeceram à ordem do sacrifício do cordeiro. Na véspera da saída do Egito, Deus, através de Moisés, orientou a que matássemos um cordeiro sem defeito de 1 ano e despejássemos seu sangue nos umbrais das portas de nossas casas, para que, quando o Senhor passasse por cima, livrasse da morte o seu primogênito. Esse sangue espalhado nos umbrais da porta era o sinal de obediência às ordens de Deus. Naquela época, mesma noite, deveríamos comer a carne do cordeiro assada no fogo com pães ázimos, que eram pães sem fermento, representando a pressa de nossa preparação. Então comeríamos a carne do cordeiro com pães ázimos e ervas amargas. Estas simbolizariam a amargura e opressão que estava sobre nós como escravos na terra do Egito. A ordem de Deus, dada a Moisés, era que deveríamos celebrar aquela Páscoa já vestidos para a viagem, tendo apertados os cintos sobre nossas túnicas, tendo os pés calçados e estando em pé, prontos para a retirada. E fizemos exatamente o que o Senhor ordenara que fizéssemos. E naquela mesma noite, Deus, com mão forte, nos tirou da terra do Egito. E assim, para nós israelitas, a comemoração da Páscoa está intimamente ligada à libertação providenciada por Deus, para aqueles que obedeceram às suas ordens no sacrifício do primeiro cordeiro pascal. Vocês provavelmente já me conhecem. Sou irmão de Tiago e filho de Zebedeu, o pescador. Estava pescando no mar da Galileia com Tiago, Pedro e André, quando Jesus nos convidou para. Largando as redes, tornamos pescadores de homens. Andamos com ele na Palestina durante 3 anos de seu ministério. Ele falava sobre tantas coisas. Às vezes ele mencionava que iria morrer, mas recusávamos a compreender ou aceitar. Não sei direito. O que sei é que os fariseus e saduceus e outros líderes do povo começaram a questioná-lo e acusá-lo de impostor. Não nos preocupamos, estavam inteiramente convencidos que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido que viria libertar o seu povo. Morte? Mas falar em morte a esta altura?
Isso não fazia parte de nossos planos, afinal ele era o rei. Chegamos até a disputar lugares ao lado do seu trono. Porém, ao final de seu 3º ano de ministério, já em Jerusalém, Jesus ordenou para mim e Pedro que preparássemos a Páscoa. E fizemos tudo, exatamente como ele ordenava. Então Jesus começou a falar novamente em sua morte, dizendo que esta seria sua última Páscoa. Então tomou em suas mãos o pão, partiu e dividiu entre nós. E levantou o cálice, dizendo que isto era o símbolo de tua morte e que deveríamos sempre lembrar assim em memória dele. Porém, antes de terminar a ceia, Judas saiu. Não sabíamos por quê. Ninguém suspeitou de nada. Mais tarde, no jardim, depois de Jesus retirar-se um pouco para orar, repentinamente apareceram os soldados. E Judas, um dos 12, estava com ele, levando Jesus preso. Então, entendemos que Judas tinha traído nosso mestre, e levaram Jesus perante Caifás, o sumo sacerdote, e Herodes, o rei, e finalmente a Pilatos, que covardemente lavou as mãos e assinou a sua sentença, condenando Jesus à morte. Naquele dia crucificaram-no. Seus discípulos nos apavoramos, ficamos com medo, decepcionados, sem esperança. Nosso mestre, aquele que sabíamos que ser o Messias estava morto, e agora? Os romanos e os líderes dos judeus nos conheciam. Havia grande possibilidade deles nos matarem também. Só queríamos fugir, ter um tempo para refazer as nossas vidas após tamanha decepção. Foi quando, no primeiro dia da semana, algumas mulheres indo ao túmulo, encontrando-o aberto e vazio, voltaram-nos dizendo que Jesus havia ressuscitado. Ressuscitado? Vivo? Então nos lembramos que ele havia nos falado que ressuscitaria ao 3º dia. Que alegria! Quanta falta de fé da nossa parte! Mas agora, que felicidade! A esperança surgiu novamente em nós. E veio a nós como prova de ressurreição, nos reprovou por nossa fraqueza. Mas então nos levou a Betânia e deu ordens para continuarmos o ministério que ele começará aqui na terra. Abençoou-nos e subiu para o Pai, depois que nos garantiu que um dia voltará. Depois de tudo, com mais tempo para pensar, podemos lembrar que João, o Batista, havia chamado Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E entendemos o significado destas palavras. Aquele cordeiro imolado no Egito era só símbolo do cordeiro verdadeiro que haveria de vir. Jesus é, de fato, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom dia a todos. Um tiroteio interrompeu as aulas na Escola Estadual Raul Brasil. Essa escola fica em Suzano, cidade da Grande São Paulo. As informações preliminares dos bombeiros são de que há 8 crianças feridas. Não se sabe as idades e, repetindo, que são informações preliminares. As nossas equipes de reportagem estão indo até essa escola para colher mais informações. Equipes da polícia, incluindo o helicóptero Águia, equipes dos bombeiros e também do SAMU estão no local. A gente continua acompanhando por aqui e a qualquer instante, assim que a gente tiver novos detalhes, cobertura completa no Jornal Hoje. Você escutou isso? A impunidade, a imoralidade e a violência imperam aqui. Já reparou como ninguém mais prega valores como a justiça, a honestidade e a bondade? Está se tornando moda ser esperto, safar-se da disciplina, levar a melhor, pisar no pescoço do outro, atirar pedras pelas costas. E, muitas vezes, isto é reproduzido no seio da própria família e também da igreja. Mas isso só não acontece no Brasil, é um fenômeno universal. A humanidade perdeu o senso do bem, do direito, da justiça e a menor noção de Deus. E o pior é que, como no Egito, o povo segue seus próprios caminhos, desviando-se total e quase que irremediavelmente. Você que é cristã há muitos anos e até faz parte das missionárias, saberia apontar a solução da Bíblia para esse caos de violência e desamor? Bem,
Eu acho que para os que espalharem o sangue do cordeiro na porta do seu coração e estiverem dispostos a ir para o deserto, a certeza de libertação da opressão de Satanás, o inimigo das almas de todos os homens. Mas, Ricardo, você prestou atenção ao que Nazon falou sobre a Páscoa no Antigo Testamento, explicando que ela era um ritual onde se matava um cordeiro jovem, sem defeito, para comemorarem a libertação da opressão provocada pela escravidão no Egito? Sim, e observei também quando João, o discípulo amado, falou sobre a Páscoa no Novo Testamento, afirmando que Jesus foi o Cordeiro de Deus, sacrificado uma vez por todas e que não precisamos mais sacrificar. Explicou que é assim porque, após Jesus Cristo, a ceia do Senhor passou a ser um memorial que celebra a morte de Jesus para a nossa libertação espiritual. E é por isso que a igreja cristã não comemora mais a Páscoa. Não há por que fazê-lo. O Senhor Jesus, ao instituir a ceia, substituiu a Páscoa por ela. As verdades contidas na Páscoa, simbólica e provisoriamente, foram incorporadas definitivamente na ceia. O Cordeiro de Deus foi sacrificado na cruz e seu sangue resgatou-nos do pecado e agora somos seu povo. Mas assim, Bia, está tudo resolvido, não é? Olá, boa tarde. Nós voltamos a informar você sobre o atentado terrorista em Barcelona, uma das mais famosas e movimentadas de Barcelona, uma espécie de calçadão legal na Espanha. Há informações de que não há registro de brasileiros entre as vítimas até o momento. 2 suspeitos, então, já foram presos. Sabe-se se esse suspeito se matou ou se morreu por causa justamente da troca de tiros com a polícia espanhola. Ainda há buscas por mais suspeitos de participarem desse atentado terrorista. E, claro, lojas nas redondezas foram fechadas. Agora com a correspondente Cecília Malan. Cecília, a gente sabe que é agosto, é um mês de turismo. Essa triste notícia de Barcelona, sem falar dos outros ataques recentes e parecidos aqui na Europa. Nice, em julho de 2016, 86 mortos, justamente quando os franceses comemoravam o mais importante feriado nacional, o dia da queda da Bastilha. Berlim, no fim do ano, 12 mortes num mercado natalino. Não está tudo resolvido. O cristão, uma vez redimido, passa a fazer parte do Israel espiritual. Mas como povo de Deus, ainda vamos ter que ir para o deserto. E o deserto é este mundo sobre o qual acabamos de ouvir pelo rádio, para adorar a Deus. Lembra-se da oração de Jesus, quando ele pediu ao Pai: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno? Pois é, adorar a Deus e servir a Deus no mundo é o processo da santificação. Mas neste mundo não ficamos abandonados. No terceiro dia, Jesus ressurgiu. E é isto que celebramos na data chamada Páscoa. Porque não ficou no túmulo, levantou-se e foi para o céu com o Pai, deixando conosco o Espírito Santo, que é nosso Consolador e Intercessor, que está sempre conosco, tal como Deus estava sempre com o povo de Israel, através da nuvem de fumaça e da coluna de fogo. E então é por isso que Jesus disse: Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora eu começo a compreender. E é por isso também que o próprio João, interpretando a visão do Apocalipse, narrou no último livro da Bíblia: Estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Agora eu entendo mais claro, quando João continua narrando: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos. E o número deles era miríades de miríades, milhares de milhares. Com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e louvor.
Jesus.
Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Os irmãos podem se sentar? É um culto de Páscoa. Se acabasse agora, eu já estava satisfeito, porque os que os irmãos apresentaram aqui, em especial os adolescentes, falou bastante comigo, porque eles sintetizaram em pouco tempo o que é a Páscoa, né? E com uma roupagem atualizada dos nossos dias. Isso que é importante, é ter o sentido real dos dias e como eu me encaixo como cristão na atualidade, porque Deus espera isso de nós, que nós sejamos luz ao mundo. O mundo está em trevas, ele jaz no maligno, mas há luz em nós, e Deus espera que nós brilhemos no mundo em trevas. Tem um texto que, meditando na palavra do Senhor, um texto que Deus colocou no meu coração. Os irmãos quiserem abrir, pode ficar sentado, eu vou estar lendo em Cristo, que sintetiza o sentido da Páscoa, que é a morte e ressurreição de Cristo. Cristo morrendo por nossos pecados e tendo a ressurreição, para que nós possamos ter esperança. E Paulo fala aí acerca disso. Eu vou ler numa tradução nova NVI, em Efésios 2. Irmãos, prestem atenção, porque traduz, ao meu ver, o que significa a Páscoa. O título é A Nova Vida em Cristo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor em que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Portanto, lembre-se de que anteriormente vós eras gentios, por nascimento e chamados incircuncisão pelos que chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo além dos mandamentos expressos em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois
por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? A meu ver, irmãos, a gente vai entrar nesse texto mais à frente. Deus aqui, ele revela o plano da salvação através de Cristo Jesus. E o homem, que a coroa, Deus criou o homem, a imagem e semelhança dele. Nós somos imagem e semelhança dele. Diz lá em Gênesis. E esse homem, ele se afastou de Deus. Diz Paulo que todos pecaram e destituídos ficaram da presença de Deus. Estavam afastados de Deus, mas através de Cristo Jesus, ele nos trouxe para perto dele. E esse é o sentido da Páscoa. O Cordeiro que foi morto. O primeiro texto que nós lemos fala, Paulo redefine a Páscoa cristã. O Cordeiro, Cristo é o Cordeiro pascal, que foi sacrificada por mim e por você. Antes de falar da Páscoa cristã, é necessário a gente falar também da Páscoa. Já foi falado aqui, mas em poucas palavras, vamos falar da instituição da Páscoa, lá no Êxodo. Lá no Êxodo 12, ele fala sobre a instituição da Páscoa judaica. E como foi exposta pelos irmãos aqui, Deus começa o capítulo 12, com o versículo 1, criando um novo calendário. Deus, ele cria um novo calendário para que o povo pudesse, através desse novo calendário, adorá-lo. E diz lá o versículo 1 que Deus, ele manda, versículos 2 em seguinte, que ele manda no 10º dia separar um cordeiro. E esse cordeiro, ele deveria ficar sob observação por 4 dias. Esse cordeiro, ele era para ser observado, e no 4º dia, se ele não tivesse mácula nem mancha, cordeiro já de 1 ano, ele seria imolado. E para que isso? Para que observasse uma ordenança do Senhor. Lá, se nós formos observar o texto, esse cordeiro, ele simboliza o que? Cristo. Cristo Jesus. Assim como Paulo fala, o cordeiro pascal. Cristo, quando esteve entre nós, ele foi observado durante 3 anos e meio. E não se achou nada. Sem mancha, sem mácula. Cristo Jesus é o cordeiro que foi imolado por mim e por você. E aquela preparação, quando o Senhor instituiu ali, era para a Páscoa. Por que isso? Em ordenança que esse cordeiro, ele deveria ser morto, para que o anjo da morte não passasse sobre o povo de Israel, a 10ª praga do Egito. Era uma preparação. Ali simboliza o quê? A salvação. O povo de Israel foi salvo quando eles obedeceram a Deus. Eles imolaram aquele cordeiro e passaram o sangue do cordeiro nas vergas e no umbrais da porta. Diz a palavra do Senhor que à meia-noite o anjo do Senhor passou, o anjo da morte passou, e aquela porta e aquela casa que tinha o sangue do cordeiro, nenhum primogênito foi atingido. Isso aponta para quê? Para Cristo. Nós, quando temos o sangue do cordeiro na nossa vida, nenhum mal, Deus não permite que nenhum mal venha sobre a nossa vida sem que Ele tenha
dominância sobre tal. Como foi falado, o mundo, nós temos tribulação, sim, coisas acontecem na nossa vida, mas Deus tem um controle sobre todas as coisas. E essa é a diferença do cristão para o mundo. Deus, Ele está no controle. Jesus, Ele está no controle da nossa vida. Cristo, Ele é o Pascal, Ele é o Cordeiro. Ele redefiniu. E como eu disse anteriormente, nós não podemos falar a Páscoa cristã, aquilo que foi feito lá atrás, ele era uma figura de Cristo. E ali tinha como simbolismo o quê? A salvação do povo de Israel. E diz a palavra do Senhor que naquela noite Faraó chama Moisés e Arão e pede para eles: sai daqui vocês, vão embora, porque senão o seu Deus vai destruir toda a terra, todos nós. E ali houve o grande salvamento de Deus para aquele povo. É interessante, irmãos, que quando nós analisamos a Bíblia, lá em Êxodo 3:8, diz que foi a primeira intervenção de Deus. Eu vou ler para os irmãos. A primeira intervenção de Deus, Deus desce, ouve a aflição do povo e Ele desce para libertar o povo. Olha só: portanto desci para livrar-o da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, larga e uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do emorreu e do ferezeu e do heveu e do jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Ou seja, Deus ouve a aflição do seu povo e desce e prepara tudo para livrar o povo de Israel. Esse aqui é o início. Lá no capítulo 12, onde ele fala do cordeiro, ali a gente já se passaram 9 pragas e a 10ª praga, a mortal, que é sobre os primogênitos da terra. E ali Deus preparou um cordeiro para que o povo fosse liberto dessa praga. E depois disso o povo saiu da terra do Egito. Então Deus prepara. E Cristo, simbolizando esse cordeiro, Paulo fala lá em Gálatas 4 e 5, que a plenitude do tempo é a segunda intervenção de Deus sobre o seu povo. A primeira, Deus desce e liberta o povo de Israel. Era a opressão do povo. Agora em Gálatas 4 e 5, olha só o que Paulo fala: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então é Deus novamente intervindo no homem. Ele desce agora, Ele manda seu Filho amado, para que através dele nós pudéssemos o quê? Ser recebidos como filhos de Deus. Isso, irmãos, é importante para nós entendermos. Porque o Cordeiro Santo, o Cordeiro é uma figura de linguagem que a palavra do Senhor diz. Na verdade, Apocalipse 13:8 fala: o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes que houvesse mundo, o Cordeiro já foi morto por mim e por você. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro. Um outro texto, João Batista, vendo Jesus, fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro Santo. Um outro texto, Isaías 53, que foi lido aqui no início fala acerca que Jesus, ele foi levado como cordeiro mudo. Cordeiro mudo. E o que chama a atenção nesse texto de Isaías 53, irmãos, que toda vez que eu leio, é que no versículo 10, eu vou ler aqui para os irmãos: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar,
quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O texto aqui, irmão, é impactante. O Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. E por que isso? Porque Cristo, como diz o texto aqui, Ele levou sobre Ele nossas transgressões, o versículo 5, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O meu e o seu pecado atingiu a Cristo, o Cordeiro justo, que não tinha nenhuma mácula, nenhum pecado, mas eu e você, os nossos pecados atingiu a Ele. Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. Novamente, o cordeiro pascal, o que Paulo redefiniu, o que outrora no Antigo Testamento, lá em Êxodo, o cordeiro ele serviu como figura. O povo de Israel foi salvo da morte do anjo da morte. Por quê? Porque o sangue do cordeiro estava sobre os umbrais. Aqui, Cristo, o Cordeiro, Ele não abriu a sua boca e foi levado ao matadouro por amor de mim e por amor de você. Esse é o sentido da Páscoa. O Cordeiro Santo, Imaculado, que Ele morreu. Esse é o objetivo da Páscoa. Cristo, Ele veio à terra. Para quê? Para resgatar aquilo que se havia perdido. Eu e você. O homem, a coroa da criação de Deus. Nós. Mas isso já foi planejado lá antes da fundação do mundo. E aí vem a pergunta: qual o papel, o meu papel e o seu papel em celebrar a Páscoa? Cristo, Ele já fez tudo. Na cruz do Calvário Ele falou: está consumado. Está consumado. Mas qual é o meu papel e o seu papel hoje? Será que é só lembrar isso? Ou Deus espera algo mais de nós? Qual o nosso papel? Memória de Cristo, sim. Alegrarmos porque Deus, Ele rasgou a cédula. Aquilo que era ser para mim e para você, Cristo levou na cruz do Calvário. Mas Ele espera algo mais de nós. E nesse momento, a Páscoa serve para isso também. Entendermos qual é o papel nosso. O texto lido, Paulo fala que alimpai-vos do fermento. Vamos voltar lá. Alimpai-nos do fermento. Vou ler novamente aqui para os irmãos. 1 Coríntios 5:7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E a Bíblia, quando fala de fermento, ele fala de pecado, que é algo não natural. O fermento velho, o que é o fermento velho? É o homem, a velha criatura nossa. Cristo morreu na cruz, Ele foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. O que Paulo está falando aqui, olha, celebremos isso, esse é dia de celebrar a Páscoa, mas como está o seu coração diante de Deus? Como está o meu coração diante de Deus? Façamos festa, mas o que tem que estar com nós, em nosso coração, não é o fermento velho, o fermento de maldade e malícia. Isso tem que ter ficado para trás. Em nós agora tem que ter a nova criatura. Tudo se fez novo. E por que isso?
Porque o que Cristo tinha que fazer na cruz para trazer a salvação, Ele já fez. Agora cabe a nós a seguirmos até o grande dia que o Senhor virá recolher-nos. E esse grande dia pode ser o arrebatamento da igreja, o Senhor pode vir ser a nossa morte natural. Mas para isso é necessário estarmos preparados, vigiando e orando cada dia. Para quê? Para que quando esse dia chegarmos, não nos pegue de surpresa. A Páscoa, nós comemoramos. A cada dia do mês, como foi dita, nós memoramos a morte de Cristo na Santa Ceia. Interessante, irmãos, que Cristo, Ele instituiu a ceia na Páscoa. Ele foi morto na Páscoa. Enquanto Cristo estava na cruz do Calvário, os sacerdotes, o povo de Israel estava preparando o carneiro. Enquanto Cristo estava lá, o israelita nesse momento estava celebrando a Páscoa dele. Mas para nós hoje a Páscoa tem um novo sentido. É nova vida em Cristo. Porque Cristo é a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado por nós. O homem velho ficou para trás. Isso aqui era o que o Paulo estava falando para os irmãos de Coríntios. Olha, celebrai a Páscoa, façamos festa, mas não com fermento velho. É fermento novo, com asmos da sinceridade e da verdade, reconhecendo que nós somos pecadores, chegando a Cristo. Porque o apóstolo João fala, olha, não pequeis, mas se pecais, chegai até Cristo. Ele é o nosso advogado. Nós temos aonde recorrer, Cristo Jesus, e Ele nos perdoa de todos os nossos pecados, dia após dia. E agora eu quero meditar com os irmãos o texto de Efésios, que tem o título que eu li para os irmãos, A Nova Vida em Cristo. O versículo 1 diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha, vocês estavam mortos, mas agora é diferente. Agora é diferente. O fermento velho se passou. Agora é nova criatura. Aqueles que estão em Cristo é nova criatura. Tudo se fez novo. Nasceu de novo. Anteriormente todos também vivemos entre ele, satisfazendo vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Éramos essa. O que Paulo estava assim, olha, fazíamos tudo que o mundo fazia, que o mundo faz. Todos nós. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo. Não tem como nós celebrarmos a Páscoa sem celebrarmos o amor de Deus, que entregou o seu Filho amado por nós. Deus enviou o seu Filho amado, João 3,16, para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho. É o amor de Deus para com o homem. Porque o homem, ele estava morto, estava destituído da glória de Deus, mas através de Cristo, e por meio da fé, como nós vamos ver aqui, nós nos achegamos até a Cristo. Toda vez Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo. Deus nos colocou em posição, em uma nova posição. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Cristo fez isso, Deus fez isso, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu e você, Cristo, como diz lá em Isaías, a paz
Deus foi moído pelas nossas transgressões. E a paz que nos dá hoje, Ele pagou um preço. Pedro fala que não foi coisas corruptíveis, ouro e prata, mas foi o sangue precioso de Cristo Jesus. Não com coisas corruptíveis, prata e ouro, mas pelo sangue precioso de Cristo. Cristo nos comprou. Teve um preço alto. Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Somos criação de Deus. Para fazermos boas obras. Nós somos chamados, Cristo nos redimiu para fazermos boas obras. Não para que isso nos traga salvação, não, mas porque em Cristo habita em nós e nós devemos praticar. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que chamam circuncisão, feitas no corpo por mãos humanas, que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Aqui Paulo está falando da aliança que Deus havia feito antes com o povo de Israel. Lá no Êxodo, nós éramos gentios, estávamos separados disso. Estávamos separados. Deus escolheu o povo de Israel para ser luz para as nações. E Deus tinha com eles um pacto de promessa. E em Cristo Jesus, Deus derruba isso e nos enxerta dentro. A igreja foi enxertada, nós. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Olha aqui de novo, o sangue de Cristo. Estávamos longe, mas pelo sangue de Cristo fomos aproximados de Deus. Pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo, Deus nos aproximou dele novamente. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Ou seja, havia os gentios e o povo de Deus. Jesus derruba essa barreira. O véu se rasgou. E nós podemos entrar na presença de Deus. De dois povos, um só foi criado, o povo de Deus. Na sua carne desfez amizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, de dois, um novo homem, fazendo a paz. De dois homens, judeus, povo de Deus e gentios, criou apenas um em Cristo, que é o povo de Deus, a todo aquele que crê em Cristo. Eu e você, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. Foi isso que a cruz fez, reconciliou os dois em Deus, em um corpo, matando com elas as inimizades. Ou seja, Deus agora olha para nós não como inimigos, mas como amigos, como filho de Deus. Através da cruz, Deus trouxe a reconciliação do homem para com Ele. Eu e você fomos reconciliados na morte de Cristo na cruz. O sangue dele nos trouxe para perto. E é por isso que nós podemos celebrar a Páscoa. Porque hoje nós temos proximidade de Deus. Nós podemos ajoelhar, chegar assim como o Senhor Jesus fala: olha, queres falar com Deus? Entra na porta do seu quarto, entra lá no seu quarto, fecha a porta e conversa com Deus. Deus te ouve. Outrora não era assim. Outrora, naquele tempo era necessário que o sacerdote intervisse pelos nossos pecados. Mas hoje não.
Cristo derrubou a inimizade. Nós podemos chegar diante de Deus e nos apresentarmos a Ele, como somos, pecadores. Isso Deus fez na cruz do Calvário por mim e por você. É por isso que nós podemos celebrar. Houve reconciliação, o homem foi reconciliado em Cristo, em Deus por Cristo, através da cruz, através do sangue. E vindo ele evangelizou a paz, a vós que estavam longe e os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Temos acesso ao Pai a um só Espírito. Eu e você temos acesso, podemos orar a Deus, e o Espírito que habita em nós intercede com gemidos inexprimíveis. Paulo fala, né? Não sabemos como orar, mas o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Essa foi a ação de Deus na cruz do Calvário, Jesus Cristo, reconciliando o homem. E olha o que Deus fala, olha só o que Paulo fala. Agora, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Eu e você somos família de Deus. E isso só podemos ser porque Cristo morreu na cruz do Calvário. O sangue dele, aspergido sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, nos purificando, faz com que nos aproximamos. E o Espírito Santo de Deus trabalhando em nossa vida faz com que dia após dia nos cheguemos a perto dele. É o que fala aqui, em um mesmo Espírito, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus em espírito. Vós sois morada de Deus em espírito. É o Deus habitando dentro de nós. Outrora o homem estava afastado de Deus, mas hoje Deus habita no homem através do Espírito Santo. E isso só foi possível porque Cristo, ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. É por isso que nós podemos celebrar hoje. O judeu, ele não celebra isso. Deus deu uma nova redefinição para a Páscoa. O judeu, ele ainda celebra o quê? A libertação do povo do cativeiro de Israel. Mas hoje, nós celebramos a libertação do pecado através de Cristo Jesus. O Cordeiro Pascal, ele nos libertou do pecado, do poder do pecado. Outrora o homem não tinha como escolher, ele pecava. É o que nós vimos aqui. Ele vivia os tempos, ele peca. O homem no mundo, ele não tem. Ele só peca, ele só sabe pecar. Mas hoje nós podemos optar. E é isso que Paulo fala, olha, fazeis festas, não com vinho velho, da malícia, do fermento, não com o fermento velho, da malícia, mas com pães asmos, da sinceridade e da verdade. E Deus espera isso de nós e da igreja dele. Nós cristãos, Deus espera isso, que nós celebremos a Páscoa com pães asmos, da verdade, da sinceridade, que possamos chegar diante de Deus e falar: Senhor, errei, pequei, me ajuda. Precisamos caminhar, porque o nosso descanso não é aqui. A palavra diz, não é aqui. O mundo jaz no maligno, mas nós temos o Espírito de Deus, que revoluciona. Paulo fala, olha, não vos conformei com os mundos, mas transformai-vos com a capacitação da mente que o Espírito Santo nos dá. É Cristo habitando em nós. Deus, o Espírito Santo, Deus Pai enviou o seu Filho, e agora é o Espírito Santo. O Senhor falando, olha, é necessário que eu vá para que o Espírito vá até vocês, o Espírito da verdade, o Consolador, porque o caminho é longo,
até chegar o momento em que encontraremos o Senhor. Celebremos a Páscoa do Senhor, mas com pães asmos, da verdade e da sinceridade. Essa é a mensagem da Páscoa, que Cristo morreu e por a sua morte Ele nos libertou do pecado, do poder do pecado, e com a sua ressurreição Ele corrobora para quê? Para que creiamos que Cristo está vivo. E é o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 15. Vou ler para os irmãos. Acerca da ressurreição. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, ele reafirma: é vã a vossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormirem em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então Cristo ele ressurgiu dos mortos e tem todo o poder do pecado. E essa é a mensagem da Cristo, que nós celebremos a Páscoa, não com fermento velho, mas com pães asmos da sinceridade e da verdade, para que quando o Senhor vir, Ele encontre em nós um coração sincero, e aí sim possamos encontrar o Senhor. Essa é a mensagem dessa noite. Celebre a Páscoa, não com fermento velho da malícia, mas com pães asmos da verdade e sinceridade. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém, irmãos?